Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Jacó chamou seus filhos e disse: Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel, vosso pai. Judá, teus irmãos te louvarão. Pesará tua mão sobre a nuca de teus inimigos, se prostrarão diante de ti os filhos de teu pai. Judá, filhote de leão, subiste, meu filho, da pilhagem. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminada, Aminada gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Buz, cuja mãe era Raab. Buz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jecônias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jecônias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiud, Abiud gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliud, Eliud gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje temos a grande oportunidade de refletir sobre duas passagens profundamente significativas, que nos revelam tanto a história da salvação quanto o plano de Deus para a humanidade. A primeira leitura de Gênesis e o Evangelho de Mateus nos levam a um lugar especial, onde a promessa de Deus se encontra com a realidade humana, e onde vemos que Ele, em sua infinita sabedoria, escolhe trabalhar através da história para trazer à luz seu Filho, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Comecemos com a leitura de Gênesis. Jacó, ao final de sua vida, reúne seus filhos e pronuncia uma bênção sobre cada um deles. O que é interessante aqui é que ele, que já havia sido marcado por tanto sofrimento e lutas, agora oferece a seus filhos uma visão do futuro, um olhar sobre a promessa de Deus. Ele declara uma profecia sobre Judá, dizendo: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de entre seus filhos, até que venha aquele a quem ele pertence, e a quem as nações obedecerão. Essas palavras de Jacó são uma chave importante para entendermos a vinda de Jesus Cristo. O cetro, o bastão de comando, simbolizam a autoridade e a realeza. Jacó, inspirado pelo Espírito Santo, profetiza que a linhagem de Judá será aquela que trará o Rei prometido, o Salvador de Israel. Quando ouvimos essa promessa, já podemos ver a conexão com a vinda de Jesus, que, como descendente de Judá, será o Rei eterno, cujo reino nunca terá fim. Podemos imaginar a cena: Jacó, com as últimas forças da vida, ao olhar para o futuro, profetiza com clareza e confiança. Ele não está falando de um simples rei terreno, mas de um Salvador cujos feitos e glória transcendem qualquer reinado humano.
A partir dessa promessa, vemos a linhagem real de Judá se estender ao longo das gerações, e o que parecia ser uma história de tribulação se torna, na verdade, um relato de graça e redenção. Agora, vamos ao Evangelho de Mateus, onde vemos uma genealogia que poderia parecer, à primeira vista, difícil de se entender ou até mesmo desnecessária. Mas se aprofundarmos um pouco, veremos que essa lista de nomes não é apenas um conjunto de dados históricos. Ela é uma declaração viva do plano de Deus para a salvação. Mateus começa com as palavras: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A escolha desses dois nomes não é por acaso. Abraão, o patriarca, é o exemplo da fé que confia nas promessas de Deus, e Davi, o grande rei de Israel, é a figura do governante segundo o coração de Deus. Jesus, o Filho prometido, é o cumprimento dessas promessas. Ele é o descendente de Abraão, o herdeiro da aliança que Deus fez com aquele que é considerado o pai da fé. E ele também é o descendente de Davi, o Rei eterno que vem para estabelecer um reino de justiça, paz e amor. A genealogia de Jesus, que inclui pessoas de diferentes origens, status e até mesmo falhas, é uma prova viva de que Deus escolhe trabalhar com a humanidade como ela é, com todas as suas complexidades e imperfeições. Vemos na lista de nomes tanto figuras heróicas quanto pessoas que cometeram falhas, como Davi e Salomão. Isso nos lembra que, embora todos nós sejamos falhos, Deus pode usar qualquer um de nós para realizar seus planos. A história de Jesus não começa com pessoas perfeitas, mas com pessoas que confiaram no plano de Deus, independentemente de suas imperfeições. Mas o que podemos aprender com isso para a nossa vida diária? A primeira lição é que, assim como a genealogia de Jesus é uma história de paciência e perseverança, a nossa vida também segue um caminho de aprendizado e confiança nas promessas de Deus. Muitas vezes, nos deparamos com desafios, com períodos de dificuldade e nos perguntamos: onde está Deus em tudo isso? A resposta está na própria genealogia de Jesus. Deus não trabalha apenas em momentos de triunfo, mas também nas horas de dor e provação. A linhagem que leva ao nascimento de Cristo não é uma linha reta e sem problemas. Ela é cheia de altos e baixos, de vitórias e derrotas. E assim é a nossa vida. Quando enfrentamos dificuldades, podemos lembrar que Deus está trabalhando em nossa história, mesmo nos momentos que parecem os mais difíceis. Outra reflexão importante é que a promessa de Deus para Judá, a linhagem de onde viria o Salvador, nos convida a refletir sobre o tipo de reino que estamos construindo em nossas próprias vidas. Muitas vezes, as nossas ambições se concentram em alcançar riquezas, poder ou status, mas a verdadeira realeza que somos chamados a buscar é a realeza de Cristo, um reino de humildade, serviço e amor. Quando Jacó profetiza que o cetro não se afastará de Judá, ele está falando de um reinado que é bem diferente dos reinos do mundo. O reino de Cristo não é de conquistas materiais, mas de corações transformados pela graça de Deus. Assim como a genealogia de Jesus é cheia de figuras que, à primeira vista, poderiam parecer improváveis, também nossas vidas são moldadas por momentos improváveis, encontros inesperados e graças que surgem de lugares onde nem imaginávamos. Talvez você se sinta hoje uma pessoa comum, sem grandes feitos ou conquistas, mas saiba que Deus pode e quer usar você para cumprir sua vontade. Assim como a linhagem de Jesus inclui pessoas de diferentes histórias e origens, a sua vida também tem um propósito no plano divino. Jesus, ao ser gerado de Maria, não vem apenas para ser o Salvador de Israel, mas de toda a humanidade. Ele vem para mostrar que, embora sejamos falhos e imperfeitos, Deus nos oferece sua misericórdia e amor incondicional. Ao longo da genealogia, vemos que muitos dos nomes citados eram pessoas que cometeram erros, mas Deus, em sua infinita misericórdia, usou essas falhas para cumprir seu plano. Isso nos dá uma profunda esperança, que, apesar de nossos próprios erros e limitações, Deus pode nos usar para algo grandioso, se estivermos dispostos a nos entregar a Ele. E, finalmente,
A leitura de Mateus também nos ensina sobre a importância das gerações. A genealogia de Jesus não é apenas uma lista de nomes. Ela é a continuação de uma história de fé, um legado transmitido de geração em geração. Nós também somos parte dessa história, e somos chamados a transmitir a fé aos nossos filhos, netos e a todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Nossa vida é, de certa forma, uma continuação dessa linhagem de fé que começou com Abraão e continuou em Davi, e que, em Cristo, se cumpre em todos nós. Meus irmãos, hoje somos convidados a olhar para nossa própria vida e refletir: como estamos respondendo à chamada de Deus? Estamos construindo nossos reinos em Cristo, com humildade, amor e serviço? Como podemos viver a nossa fé de forma mais verdadeira e sincera, sendo luz para aqueles ao nosso redor? Que possamos, assim como os patriarcas e as figuras da genealogia de Jesus, viver com a confiança de que Deus está presente em nossa história e que Ele tem um plano de salvação para todos nós. Que possamos, também, ser instrumentos de Sua graça e paz, transmitindo o legado de fé que Ele nos deu, gerando frutos que permanecem e glorificam o Seu nome. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.